Olá pessoal, esse é o Suporte Técnico do Mar, do Hashtag Sal aqui, onde eu leio várias perguntas que vocês mandam, eu acho interessante, que pode acrescentar alguma coisa para quem assiste, e eu tenho a oportunidade de falar coisas que não estão dentro dos episódios e que, sei lá, nunca me liguei que são interessantes de falar. Então, deixe suas perguntas aqui, nesse vídeo ou em qualquer outro lugar, mas aqui nesses vídeos é mais fácil eu encontrar elas. São muitas perguntas todo mês, às vezes eu não consigo ler tudo. Mas vamos começar então. Por que falar de liberdade? Mas que porra tem em ficar perdido no meio do oceano? Calor do caralho, sem comida, sem saber o que vai comer. Vocês são doidos e querem convencer nos outros. Prefiro uma cerveja gelada ao ar-condicionado ligado assistindo um bom filme. Rafael Bernardo. Cara, esse é o comentário de que não tem ideia do que tá acontecendo. Eu entendo que nem todo mundo gostaria de morar num barco, isso é fato. Agora, por exemplo, assim, cerveja gelada. Tem aqui, meu cara, bem gelada, congelada se quiser, não é bom. Mas se eu quiser congelada, tem, né? Nada a ver. Ar-condicionado. O meu não tem, mas poderia ter. Realmente, é mais difícil. Se você mora num pier... é fácil, isso aí é simples. Quando você mora ancorado, que nem é um pouco mais complicado por causa da questão energética, é caro também, ar-condicionado para barco, tudo bem, né? É mais difícil ar-condicionado. Por outro lado, tem uma brisa, tem vento, tem um ar que não tem na cidade, especialmente no apartamento, ou né, no centro de uma grande cidade, então, sei lá. E assistindo um filme, cara, eu posso assistir o filme que eu quiser aqui, tem Starlink, assisto... tudo que você quiser. E outra, eu posso pegar aqui, sair da rua aqui, hoje eu tô ancorado num bairro que não é central, mas tem um bom acesso à cidade. Posso ir no cinema assistir também, sabe? Tem dias que realmente eu tô mais no meio do mangue, mas eu continuo tendo Starlink com o filme, os mesmos filmes que você tem aí. Então, cara, não é essa loucura aí, sem comida, sem saber o que vai comer. Ah, minha geladeira tá cheia, cara. Eu sei o que eu vou comer, eu escolho todo dia o que eu vou comer, não tem nada a ver isso. Então as pessoas criam, às vezes, uma história no meio do oceano. Olha, algumas vezes, durante viagens, a gente fica no meio do oceano, mas é super bem programado, o desconforto não tá aí onde você tá achando. Nessas viagens, o desconforto tá de balançar, de ter um controle da água, de um controle da eletricidade. Há uma certa dificuldade, assim, realmente de conforto, mas há muitos outros prazeres que quem mora na cidade nunca sonharia em ter, cara, de ter uma paisagem diferente a cada momento, de conhecer lugares diferentes e viver uma vida realmente conhecendo coisas novas, diferentes, fazer amigos pelo Brasil inteiro, às vezes pelo mundo inteiro, se você viaja conhecendo lugares que você nunca vai conhecer trabalhando, às vezes mesmo que você ganhe bem, porque não vai ter o tempo para isso, e provavelmente o dinheiro também não, porque velejar de veleiro pelo mundo é uma forma barata de se fazer isso. Não é uma viagem barata, mas talvez a mais barata seja de veleiro para conhecer o mundo. Se fosse pagar pousada e avião em cada lugar que você conhecesse, cara, ia ser realmente muito caro. Então, é mais um comentário de gente que nunca viveu isso. Eu entendo quem não gostaria dessa vida. Várias pessoas jamais gostariam da sua vida, até a Marisca falou. Mas esses não são os argumentos certos pra isso. Olá, cara, em espanhol, o Paul Villoc. Amo navegar e meu avô veio em um barco da Espanha em 1924, pelas minhas contas. Escapando da Guerra Civil Espanhola e completou 18 anos na viagem. Don Paco Villoc. Olhando esse barco, eu tenho uma ideia de como seria o barco que trouxe ele. Ainda que não fosse esse, né, ou assim. Obrigado por tantos vídeos que ajudam a despertar a muitas pessoas. O 308 é o vídeo que eu mostro o Goleta Gringo, que não é uma réplica, é um barco, um navio à vela grande, né, do século XVIII, XIX, e que ainda veleja, foi feito em Gênova e trouxe muitos imigrantes, principalmente para a Argentina, mas também ao Brasil, da Itália. E ele ia da Itália para a Irlanda, se não me engano, depois para o Brasil, fazer esse triângulo aí. Maravilhoso, e eles moram no barco, cara, e estão indo para Gênova, não sei se esse ano ou outro, realmente tem que acompanhar até. Uma história maravilhosa, um barco que navega como naquela época, assim, o sistema de velas, é um museu flutuante incrível e que esse cara pegou, né,
pessoalmente pra cuidar, pra restaurar, e hoje é a casa dele. Uma história muito legal, cara. Assista esse episódio e... que legal, imagina se eu pudesse ver o barco que trouxeram meus avós também. O Sheik Volin... quase que eu caio. Pô, não sei, de repente teu nome é esse, cara, mas... sem querer, senão tem uma pegadinha em português aí. Morar em um veleiro não precisa ser a morte da sua vida profissional, o nome do episódio que ele comentou, né? Vídeo com a Déia e o Maurício, muito legal, 358. Pra quem pensa em trabalhar a bordo, é um vídeo muito legal pra assistir. E por vários motivos, um vídeo maravilhoso. São amigos pessoais mesmo, assim. Que bom, mas quando se fala em liberdade, você pode não ter liberdade em sua casa, mas também não em um barco. O que importa é se sentir livre e vai depender da sua psique. Total verdade, eu concordo pra caramba. Você pode ser amarrado por uma série de questões em qualquer lugar, inclusive em um barco, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que também, assim, quando eu falo, é muito uma questão de... eu falo muito com pessoas que querem fazer isso, entende? Pessoas que sonham em fazer isso. Então, sim, sair de onde elas estão, onde elas não querem ir para um barco, já é em si um passo de liberdade. E há várias liberdades, né? Por exemplo, a liberdade geográfica que você tem num barco costuma ser maior, mas pode ser também que você se enrole com um monte de trabalho. Tem vários amigos assim, que se enrolaram com um monte de trabalho na marina e coisa assim, que eles não conseguem sair também. Conseguem sair no fim de semana, sabe assim? Mas não conseguem velejar. Então a liberdade geográfica mesmo é diminuída, né? Há uma liberdade que eu acho legal no barco, que assim... como você não tem condomínio, apesar de que você gasta para manter o barco, né? Eu gastei mesmo uma grana agora, você consegue ter uma flexibilidade um pouco maior do que, por exemplo, pagar um condomínio. E então, em momentos de aperto, assim, como foi na casa da pandemia e tal, você consegue encolher, né? E depois voltar mais rápido pro nível de gasto que você tava. Isso é uma liberdade interessante também. Mas eu concordo, cara. Eu acho que a liberdade muito está dentro da nossa cabeça. Claro que a liberdade imposta pelo Estado, né, pela família, pela religião, sei lá. Mas muita da liberdade está na nossa cabeça, concordo 100%. Esse é o comentário no vídeo 368, que é um casal muito bacana que mora com os filhos lá em Salvador. E o Alan Mockley 4238 fala: adorei a frase do final. Dependendo da quantidade de coisas que você tem, pode te deixar mais pobre. E é um pouco o que eu falei. O que é ser rico? Rico é realmente só mostrar coisas que não necessariamente você tem elas de verdade, né? Tipo, tá financiado, alugado. Tem gente que, sei lá, aluga uma Ferrari por um dia, tira um monte de foto e fica pagando de rico na internet, né? Tipo, não tem nada errado alugar uma Ferrari. Mas eu tô dizendo assim, a percepção de ser rico hoje, especialmente no Brasil, não posso falar para outros países, é essa ostentação, assim, ter um monte de coisa que às vezes pode deixar você mais pobre mesmo, cara, porque você tá super endividado por causa daquilo, sabe? Não tem nenhum sentido. Tem essa questão financeira mais óbvia e outra também uma questão mais abstrata, assim, de qualidade de vida, de chegar onde você quer, de achar que só isso é o que vai te deixar feliz, o que provavelmente não é verdade, cara, sabe? A riqueza também tá nos relacionamentos, aonde você mora, de você enxergar propósito no que você faz, de você se considerar uma pessoa que é minimamente boa, sabe? Que se relaciona bem com as outras pessoas, se achar que tá com um crédito bom com o mundo, assim. E sim, eu acho que se você sair comprando um monte de coisa alucinadamente, você pode ter uma vida bem mais pobre. Esse aqui no episódio 369, quando eu tava lá firme na reforma do balanço, e o Sérgios 8690 falou: cobre na tinta é veneno? Não é ecológico? E as ostras e os mariscos? Essa é uma confusão que eu compreendo muito o que ele tá falando, porque assim, o cobre é uma das preocupações nas tintas de casco, né, as tintas anti-incrustantes, e realmente tintas que liberam mais cobre no ambiente, elas são piores, né? Uma medida de o quanto uma tinta é ecológica ou não é quanto cobre ela libera. Mas observa bem, ela libera e não quanto tem de tinta, porque há várias outras tintas que têm bastante cobre, mas elas não são que nem a que eu tenho aqui, que é a Copper Coat, que é cobre e epóxi só. É praticamente uma placa de cobre embaixo do barco. É bastante cobre. Só que ele libera muito, mas muito mais devagar do que outras tintas que não tem essa percepção do cobre, mas são autoesfoliantes, que quando você limpa ela cai, sabe? Essa tinta que eu tenho dura 10 anos. Ela tem uma
uma taxa de liberação de cobre, e é medido isso, tem um episódio que eu falei, eu pesquisei, né? Por exemplo, em lugares onde é super rígido isso, como na Califórnia, ela é a tinta mais bem avaliada. Inclusive, os barcos da galera, que seria o IBAMA lá da região, eu não lembro o nome exatamente, usam essa tinta. Porque apesar de ela ser só cobre, ela libera muito devagar. Ela é praticamente uma placa de cobre, ele não fica caindo o tempo inteiro. Então, mesmo sendo feita praticamente só de cobre, ela é mais ecológica do que muitas outras tintas, do que praticamente todas, ou quase outras tintas que a gente tem no mercado. É perfeitamente possível, só com a intuição, a gente chegar nessa conclusão, só que a intuição frequentemente nos trai, né? Então, tem uma galera que foi lá, mediu, e realmente é uma tinta que é melhor para o ambiente. Ainda nesse mesmo episódio, tem aqui o Ricardo Bardal 606. Uma coisa que eu aprendi construindo um veleiro já há mais de 5 anos. Pô, parabéns aí, cara. Massa. Entre o ideal e o possível, a gente faz o possível possível. O ótimo inimigo do bom. Eu concordo perfeitamente. Claro, tem um limite, né? Assim, a gente tá falando do bom e não do ruim. O ruim não dá pra ter, né, cara? Um barco que não é seguro e tal. Mas se você procurar o perfeito, que não existe, você vai ficar a vida inteira lá, né, cara? Porque na hora que você consertar e achar o ponto que você acha próximo da perfeição que você quer, já começa a dar problema nas outras coisas. E essa é uma régua que cada um põe num ponto, é muito abstrata, é difícil de achar, assim, né? Por isso que existem certificações, existem regras da Marinha do que pode ou não, elas não abrangem tudo, obviamente não, mas elas põem uma régua, assim, onde que estatisticamente é o certo a se fazer. Existe a ISO, existe, né, nos Estados Unidos existe outra associação dos barcos de cruzeiro, tenta ter uma regra padrão para todo mundo, né, no meio dessa loucura aí que é entre o bom e o ótimo, que ninguém sabe. Ainda nesse episódio também, desculpe a minha pergunta, porque não conheço nada disso, mas não existe um local coberto, um hangar, para fazer a manutenção do barco, né? Bom, claro que se houver deve ser bastante caro, mas sendo só para uns dias de pintura e secagem, talvez... Pô, boa pergunta. Não existem muitos. Assim, no caso de um barco como balanço, eu consigo entrar sem tirar o mastro, cara. Pô, só me lembro de um que talvez que seja lá no MCP. Eu acho que é possível que sim, mas eu também não tenho certeza, né? Em São Paulo, ali, no estado de São Paulo, no Guarujá, né? Um pessoal muito querido também, que eu adoro, parei várias vezes lá. Mas você tem que pensar o seguinte também, eles têm acho que um galpão, talvez 2 que dê pra fazer isso, e é muito procurado, geralmente lanchas enormes entram lá, né, e é caro, né, porque é muito disputado também e tal, então não é fácil ter acesso a ela. E outra opção seria eu tirar o mastro, aí tem alguns lugares que eu consigo entrar, claro, só que aí tem que tirar o mastro, né, cara? É outra preocupação, outra coisa. Mas eu vou te falar, nessa reforma aqui, é a coisa do ótimo e do bom, né? Eu me arrependi um pouco de ter tirado o mastro. Porque eu fiz uma reforma do mastro, mas com ele em pé, né? Mas eu poderia ter deitado ele, pintado. A gente fez uma reforma, ele tá ok. A gente fez um levantamento, né? Subindo e tal. Ele tá ok, né? Tá tudo bem. Mas agilizaria bastante essa coisa da pintura. Bastante. Então, por um lado eu ia gastar mais, porque tem que trazer um caminhão, um muque lá, né, pra conseguir... Muque, sei lá como é. Pra puxar o mastro e tal. Não sei, talvez seja mais caro ficar dentro do hangar, possivelmente, mas por outro lado, eu esperei muito a chuva, choveu muito. Só que assim, é fácil olhar hoje e dizer isso, mas na época eu poderia ter olhado assim pra situação e ter falado... acho que não vai chover, e realmente não ter chovido, ter tido sorte e ter sido rápido, e falei, graças a Deus que não fiz aquilo, ia ser uma bobagem, porque ia gastar muito dinheiro, muito tempo, não sei o que lá. Mas só que aconteceu diferente. Então, não sei. Não é comum isso acontecer. A minoria dos barcos faz assim, de botar dentro do hangar, mas, cara, se tiver oportunidade, for um preço bom, acho que vale a pena. Ver a meteorologia também, é um pouco de sorte. E aqui no episódio 375... que é um que eu também da manutenção, né? Gerou bastante assunto isso aí. O BGJ654321. Os nomes são excelentes aí. Olá, pense em sair do Brasil, por exemplo, ao Caribe. Você já esgotou o Brasil e se continuar aqui vai perdendo interesse. Parabéns pela sua redação inconfundível. Cara, obrigado que você gosta da redação e obrigado pela dica também e tal. Mas
Pô, eu acho que não, cara. Eu acredito que, em primeiro lugar de todos, assim, eu tenho um compromisso com o Brasil, que eu assumi, de mostrar a costa do Brasil inteira, sabe? Assim, então eu vou fazer isso, quero fazer isso, é uma coisa que eu vou olhar pra trás e falar assim, pô, mostrei a costa. No início eu falava que ia mostrar todos os lugares, entrar, e aí eu notei que é meio impossível. Eu tento entrar o máximo que eu consigo, pelo menos os que são seguros pra mim entrar, mas aí eu descubro, eu olho pra trás, porque alguém me falou e tal, e descubro que tem um lugar novo que dava pra entrar, que ninguém sabia, ou que mudou, foi dragado, sei lá, e acaba que, né, tipo, é impossível ter essa certeza de todos, mas pelo menos, assim, um esforço para mostrar o máximo possível do Brasil. E eu acho que é o contrário. Eu acho que no Caribe tem... Eu vou pra lá e vai ser massa, e vai ter conteúdo bacana, óbvio que sim, um lugar incrível. Mas eu acho que lá muita gente já mostrou. Muita gente já mostrou. E eu vou ter uma dificuldade de achar o meu ângulo, o que eu acho e por que eu vou mostrar aquele lugar de novo. Eu tenho que achar uma razão nisso. E vai ser um esforço talvez até maior como criador, como roteirista. Por sorte, assim, eu sempre falo de outras coisas também, né? Da minha percepção da vida. Já sou meio treinado, assim, talvez ter feito, que eu não terminei, mas ter feito curso de filosofia foi importante pra mim, pra ter essa ótica e tal. Mas eu acho que no resto do Brasil, não, cara, pouca gente mostrou. E aí que é maravilhoso. Por exemplo, o último episódio, por exemplo, eu fui na Praia do Caju, que quem é daqui conhece pra caramba e vai direto, né? Mas muita gente no Brasil nunca ouviu falar. E que rico, que incrível, cara. E tá ali sozinho. Por exemplo, no Caribe, não vão ter tantas oportunidades assim de ficar sozinho numa ancoragem, por exemplo, né? É mais lotado, tem gente do mundo inteiro lá, americano, europeu, tal, né? E vai ser bacana também, porque está em outro país. A gente foi para o Uruguai, foi maravilhoso, né? E também não era um lugar de ficar ancorado sozinho, né? Tem outros motivos, tem vários motivos para um lugar ser legal. Mas eu acho que o Brasil tá precisando de alguém para mostrar esses lugares que você não conhece, eu não conhecia, né? E aí que tá o verdadeiro motivo de fazer um conteúdo, sabe? De trazer algo novo que eu mesmo não conheço também, sabe? E vou conhecer junto com vocês. E eu acho que isso é maravilhoso. Às vezes, certamente, tem lugares que são mais interessantes, ou tem menos coisas para mostrar, ou sei lá, é uma aposta. Mas é uma aposta que eu tô fazendo já há muito tempo, né? O pessoal no Paraná é um clássico, assim, que o pessoal falava: ah, não tem nada lá, para lá, dorme e sai. Cara, fiquei 8 meses, foi maravilhoso, um monte de conteúdo bacana que mostrou pra muita gente que não conhecia como é legal ter um barco lá e ficar um tempo lá, visitar Canal do Varadouro, vários lugares lindos, sabe? E eu tenho certeza que isso vai acontecer, especialmente no norte. Agora aqui eu tô num lugar, né, o Sergipe, que pouca gente conhece e é lindo, e eu tô podendo mostrar isso. Mas tem outros lugares no Brasil que são lindos e a gente sabe que é. Por exemplo, Paraty, cara, é lindo e é tudo isso, é massa, é incrível. Mas eu acho que todo mundo já meio que sabe assim, que é incrível, já foi muito falado. E eu acho que é que nem ação, né? Tipo, você olha as ações mais valorizadas e você acha que essas que tem que comprar, quando na verdade essas já subiram bastante do que poderiam subir, ainda vão subir, mas não tão rápido quanto aqueles tesouros que pouca gente conhece, que tá em baixa, mas que tem muito patrimônio e lucro para entregar, no sentido de gostar de um lugar e tal, né? E é isso aí, galera. Conforme eu vou publicando esses vídeos, vão aparecer outras dúvidas também que não são em relação aos episódios e que vai ser muito massa. Talvez esse quadro ganhe, assim, uma cara diferente. Imagino que algumas perguntas mais técnicas também. Vai ser legal pra caramba poder fazer isso com você. Vou fazer às vezes ao vivo também. Vamos ver o que vocês gostam mais, como é que funcionam. Mas sempre às quartas-feiras, às 19 horas, que é o novo horário do Hashtag Sal aqui, que você, chegando aqui, vai ter alguma coisa. Ou é um ao vivo, ou um vídeo editado, quadros diferentes que a gente vai testando. Eu sinto falta de vocês no meio da semana, e eu acho que essa quarta-feira, às 19 horas, é um lugar bacana pra gente se encontrar, tá bom? Até a próxima, e, pô, se você gostou pra caramba, cara, dê like, comente, e se você gostou muito mesmo e quer que consiga continuar fazendo em tempo integral que eu faço, busque novos desafios, mais conteúdo, né? Eu tô com 2 editores agora. Pense com carinho em ajudar lá no Apoia-se.
fazendo isso, você entra num grupo de WhatsApp, agora, nesse momento onde eu tô lá, né? E outros velejadores experientes, às vezes mais experientes que eu, outros que estão começando agora, futuros velejadores, vão estar lá também e vai ser um prazer tirar dúvidas e seguir essa conversa por lá, tá bom? Um abraço e até o próximo domingo às 10, às 8, na verdade, que eu tô lançando agora, e quartas 19, tá bom? Até mais.